André Moura, nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Mais uma vez, muito bom dia, André. Seja bem-vindo aos estúdios da Fã. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Meu caro André Moura, eis que o Brasil, o Sergipe, é pego de surpresa com a saída de André Moura. André Moura foi visto durante algum tempo como o homem forte de Wilson Witzel. Como é que um homem forte cai? Veja, Narciso, desde quando nós chegamos ao governo do Rio de Janeiro, primeiro como secretário em Brasília, secretário do governo do Rio de Janeiro em Brasília, e até essa semana foi feito um editorial em um jornal lá do Rio de Janeiro, dizendo um pouco disso, que nós abrimos muitas portas para o Estado do Rio de Janeiro em Brasília, no governo federal. Em pouco tempo que estivemos lá à frente da Secretaria do Governo do Rio, fomos nomeados no final de maio e em pouco menos de 4 meses levamos para o Rio de Janeiro aí aquilo que o Rio de Janeiro nos últimos anos, até nos próprios 4 anos últimos do governo Pezão não conseguiu levar. Em 4 meses nós levamos para o Rio de Janeiro lá, né, mais de 3 bilhões e meio de reais em 4 meses, uma coisa assim que ninguém nunca acreditava. E isso, logicamente, que fez com que o governador nos convidasse, também foi um dos motivos para que a gente pudesse ir para a Casa Civil, e porque faltava nele ali articulação política também, e pela nossa experiência enquanto deputado, líder do governo, na Câmara, no Senado, foi também o motivo pelo qual nós fomos convidados para ir para a Casa Civil. Nós aceitamos o desafio, fomos para a Casa Civil. O governador ali, ele fez a fusão de várias secretarias na Casa Civil e transformou a Casa Civil em Secretaria de Casa Civil e Governança. Uma das nossas missões era cuidar do orçamento e planejamento do Estado. Quando nós chegamos na Secretaria, o orçamento do Estado tinha uma previsão de que ele fosse somente até o mês de novembro. Em dezembro nós não teríamos mais orçamento, não teríamos mais como pagar absolutamente nada. Fizemos todo um novo planejamento, fizemos contingenciamento de algumas áreas que entendíamos que não eram essenciais, priorizamos outras áreas, e o governador ficou muito feliz porque a gente conseguiu, em tão pouco tempo, chegamos ali em setembro e conseguimos encerrar o ano pagando a folha de servidores, que quando nós chegamos não tinha previsão de pagar a folha de servidores no mês de dezembro, 13º, conseguimos antecipar o pagamento do 13º integral no dia 2 de dezembro, pagamos o mês de dezembro também dentro da data prevista, cumprimos todas as obrigações e conseguimos, Narciso, ali de setembro a dezembro, fazer com que o índice de aplicação constitucional da saúde e educação fosse cumprido. Quando nós chegamos em setembro, nós tínhamos apenas cerca de 7% do orçamento investido na educação, quando o mínimo tem que ser 12%, e nós tínhamos ali 16% na saúde, melhor dizendo, 12%, na educação 25%, nós tínhamos apenas 16% investido. E nós conseguimos chegar no final do ano, com ajustes que nós fizemos, remanejamento de orçamento, conseguimos cumprir o limite constitucional, investimos 12,57% na saúde, 25,93% na educação, coisa que nos últimos 6 anos no estado do Rio de Janeiro não se fazia. Então, fizemos um verdadeiro choque de gestão e conseguimos construir uma base sólida do governo na LEGE. O governo tinha apenas na LEGE ali, quando nós chegamos na sua base de 70 deputados, o governo tinha apenas 21, e nós, quando saímos agora, deixamos uma base com 49 deputados. E 2 deputados ali do Partido Novo, que em determinados momentos votavam com a gente ou não, mas 49 firmes de 70. Saímos de 21 para 49, aumentamos aí 28 deputados. Mas isso fez com que logicamente, e não diferente, infelizmente, que pode ocorrer em alguns governos, isso gerasse um problema interno. Primeiro, porque no governo tinha um cidadão chamado Lucas Tristão, secretário de Desenvolvimento Econômico, que era o todo-poderoso do governo, que todas as decisões passavam por ele. Com a nossa chegada, com esse choque de gestão que nós fizemos, ajustamos o orçamento, conseguimos priorizar áreas essenciais do governo, como eu já acabei de relatar, e isso fez com que todos os secretários e o próprio governador começassem a nos dar autonomia, os secretários todos se reportando à Casa Civil, o secretário Lucas começou a perder força e começou a ficar meio que isolado. E aí ele começa um trabalho interno no governo
né, contra a Casa Civil. Então, nessa informação, a imprensa nacional não errou. Não errou. O Tristão realmente partiu para cima de você para desarticular. Isso, partiu para cima de mim e começou a desarticular, tentar desarticular o meu trabalho. Lucas é um cidadão que acompanha o governador Witzel há muitos anos, desde quando o governador era juiz ainda no Espírito Santo, ele estava com o governador Witzel lá no Espírito Santo. Quando o governador veio para o Rio de Janeiro, ele veio com o governador para o Rio de Janeiro, ainda como juiz federal governador. Enfim, o governador foi para a campanha, ele foi coordenador da campanha, então foi aluno do governador ainda lá no Espírito Santo, então acompanha o governador Witzel há muitos anos. E ele entrou na rota de colisão comigo internamente. Um dos motivos também foi porque ele comandava até a minha chegada, né, a Secretaria da Casa Civil, comandava todas as secretarias, e não conseguia ele ali a comandar a única secretaria que até o momento da minha chegada ele não comandava, que é a Secretaria de Estado da Fazenda. Porque o secretário Luiz Cláudio, um cara que foi secretário de Estado de São Paulo, e não se deixou, logicamente, ser comandado pelo cidadão. Com a minha chegada, ele perde o poder que ele tinha com o meu antecessor na Casa Civil e começa a perder poder com outras secretarias, porque ninguém se reportava mais a ele e se reportava a mim, porque sabia que a gente tinha feito um verdadeiro choque de gestão. E essa ruptura interna com ele foi crescendo cada vez mais, cada vez mais. E ele, além de tudo, começa a plantar notas na imprensa, dizendo que o governo não tinha base na leste, que o governador estava insatisfeito com o meu trabalho na Assembleia Legislativa lá. Só que os números não mostram o contrário. Da minha chegada para frente, o governador aprovou tudo que quis na leste, de setembro para frente. Até então ele tinha 21 deputados, tinha minoria, perdia quase tudo na leste. Na minha chegada ele aprovou tudo, não perdeu absolutamente nada, aprovou orçamento, sem nenhuma emenda, a oposição apresentou nada mais nada menos que 4.332 emendas ao orçamento. Nós aprovamos o orçamento sem uma emenda sequer. Aprovamos o orçamento como nós encaminhamos para a LERJ. Derrubamos 4.332 emendas da oposição. Né? Aprovamos tudo aquilo que era importante para o Estado. Bom, chega agora, o governador começa a enfrentar os problemas que a imprensa toda noticiou, de prisões, de uma série de problemas, e ele, no olho do furacão, o Lucas, a imprensa toda divulgou isso, ele como o grande pivô de tudo isso, considerado pela imprensa como o cara que é o responsável por todos esses problemas. E aí, e não me pergunte por quê, porque eu não tenho essa resposta, o governador, sem nenhuma explicação, na quinta-feira da semana passada, o governador despachou normalmente comigo pela manhã. Essa outra informação também circulou na imprensa nacional. Procede. Procede. Trabalhou normalmente. Normalmente. Não lhe disse nada de que você seria exonerado. Não, absolutamente nada. No almoço me chamou para almoçar com ele. Eu almocei com ele. Ali no almoço, ele me fez um pedido, André. Nós precisamos. O decreto, não é, de isolamento por conta do Covid-19, ele tinha uma validade até o dia 31 de maio. Até domingo. E o governador, isso, na quinta-feira o governador me chama, André, eu tenho recebido aqui algumas informações do próprio Lucas, secretário de Desenvolvimento Econômico, que já é possível fazer a abertura de alguns segmentos aqui na economia. O secretário de Saúde me traz essas informações. Enfim, eu queria que você hoje à tarde reunisse os secretários e me trouxesse uma proposta de decreto que a gente pudesse, já a partir do dia 1º de junho, já ir abrindo de forma gradativa, aos poucos, algumas coisas aqui no Rio de Janeiro, e um planejamento de como a gente reabre, de quando a gente pode chegar a reabrir tudo até o início de agosto. E que já vinha fazendo esse trabalho. Isso na hora do almoço, eu mandei convocar todos os secretários, fizemos uma reunião a partir das 14h30 com todos os secretários envolvidos na área, vários secretários, saúde, o próprio secretário da Fazenda, enfim, transportes, enfim, fizemos uma reunião, começamos essa reunião às 14h30 e fomos com essa reunião até por volta das 18h30, 19 horas. A reunião aconteceu, você chamou todos os secretários? Sim, na Casa Civil, todos os secretários reunidos comigo atendeu lá. O último pedido? O trabalho normalmente. E depois me chega a informação que à tarde, por volta das 15 horas, o governador recebe no seu gabinete o secretário Lucas Tristão e por ali
ficam longas horas ali de reunião, por volta das 15 horas, mais ou menos, até o final da tarde reunidos. Mas eu estava lá fazendo meu trabalho, preparamos uma proposta de decreto, e quando concluímos, eu chamei todos os secretários para irmos ao gabinete do governador, já que a Casa Civil é lá no Palácio Guanabara, para que a gente pudesse apresentar essa proposta de decreto para que fosse publicada a partir do dia 1º de junho. Ao chegar no gabinete do governador, eu recebi informação de que o governador tinha ido para o Palácio Laranjeiras, e tinha orientado o chefe de gabinete que quando eu concluísse a proposta de decreto, que eu encaminhasse para ele. E assim eu fiz, encaminhei para ele a proposta de decreto, né, pelo zap dele, encaminhei a proposta para o decreto, isso por volta das 19 horas. E a informação que eu tinha tido, já que ele tinha ido para casa, não estava se sentindo muito bem. Eu encaminhei, voltei para o meu gabinete e voltei a trabalhar normalmente. Fui fazer os meus despachos internos, já que eu tinha paralisado tudo durante toda a tarde para atender o pedido dele de preparar o decreto que seria publicado a partir de 1º de junho. E voltei a trabalhar por volta das 20 horas. O governador me passa um zap me pedindo que eu fosse até o Palácio Laranjeiras falar com ele. E assim eu fui. Saí do Guanabara, fui Laranjeiras, ali perto, né, um negócio de 5 minutos. E eu fui ao Palácio Laranjeiras e chegando lá, o governador me disse que o governo dele estava dividido, né, que existia uma ruptura muito grande dentro do governo dele. De um lado, um grupo de secretários liderados por mim e pelo secretário de Estado da Fazenda, que também internamente no governo era adversário, inimigo do Lucas Tristão, né, e que nós dois estávamos liderando um grupo, e do outro lado o Lucas, e que essa ruptura interna ele não conseguia resolver, não conseguia pregar a união, e que ele ia ter que fazer a opção para não deixar o governo dele dividido. E que o secretário Lucas o acompanha há muitos anos, enfim, e que ele ia fazer a opção pelo Lucas. Agradeci a mim e ao secretário da Fazenda, Luiz Cláudio, e que ali naquele momento eu estaria me exonerando. Eu agradeci a ele e... Houve algum clima tenso nessa reunião? Não, ele estava com a fisionomia muito abatida, não sei detalhes, mas com certeza a decisão dele foi ali daquela reunião que ele teve à tarde com o secretário Lucas ali, por algumas horas no gabinete, porque ele despachou comigo normalmente pela manhã, me fez alguns pedidos, almoçou comigo, me fez o pedido do decreto, enfim, pediu que a gente fizesse um planejamento de algumas ações para agora para o mês de junho, me deu algumas orientações de alguns outros encaminhamentos que ele queria que fossem feitos, despachou normalmente, sem nenhum problema. Se reuniu com o secretário Lucas, de lá foi para o Palácio Laranjeiras, depois à noite me chamou para comunicar da decisão. O porquê, o que ocorreu dessa reunião com o secretário Lucas, para que ele pudesse depois tomar a decisão de me exonerar e exonerar o secretário Luiz Cláudio, que eram os dois que lideravam o processo dentro do governo de não aceitar as imposições do secretário Lucas, era eu e o secretário Luiz Cláudio. E aí ele tomou essa decisão e nomeia no nosso lugar duas pessoas extremamente ligadas ao secretário Lucas Tristão. O Dr. Raul, que assumiu a Casa Civil, ligado ao secretário Lucas Tristão, e o Messias, que assumiu a Secretaria da Fazenda, que era subsecretário também. André se arrepende hoje de ter ido para essa linha de frente contra o Tristão e não ter, de repente, buscado ali uma aliança interna, uma conversa, Não, de hipótese nenhuma, meu amigo. Se eu não tivesse ido para essa linha de frente contra o secretário Lucas Tristão, eu talvez estivesse sendo considerado um dos pivôs ao lado dele, de tudo que ocorreu no estado do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário. Você fala das operações da Polícia Federal? Das operações. Então, muito pelo contrário, muito tranquilo, muito consciente do que eu fiz. Fiz o trabalho que tinha que ser feito, tanto é que, como eu já disse aqui em um breve relato, ajustamos o orçamento do Estado, conseguimos encerrar o ano passado pagando e cumprindo todas as nossas obrigações. Fizemos um trabalho na LEG que deu governabilidade ao governo, tanto é que do dia da minha exoneração, na quinta-feira à noite, para hoje, o governo se desmoronou na LEG. Hoje o governo não tem base mais na LEG. O governador
perdeu na sexta-feira pela manhã, um dos motivos foi a minha exoneração, perdeu o líder do governo que foi lá e entregou, e deu entrevista dizendo que com a minha saída e com o empoderamento do secretário Lucas dentro do governo, ele não tinha condições de ficar. O vice-líder, da mesma forma, pelo mesmo motivo, e deu entrevista que por conta da minha saída entregava a vice-liderança do governo. Depois disso, o governador convidou 5 deputados estaduais para a liderança, o deputado Jorge Felipe Neto, o deputado Jair Bittencourt, o deputado Rosenberg Reis, o deputado Bruno Dauário, o deputado Carlos Augusto, e nenhum assumiu. Ele não tem hoje ele não tem um deputado hoje que aceite ser líder do governo. Ele já, isso está na imprensa, que eu estou dizendo que está na imprensa do Rio de Janeiro. O próprio presidente da Leste deu entrevista esses dias dizendo isso na imprensa lá do Rio de Janeiro, dizendo que o governador fez ofertas, botou 8 secretarias, segundo o presidente da Leste, 8 secretarias à disposição da base para poder reconstruir a base, e não conseguiu nenhum parlamentar para ser secretário do seu governo. Quando você bota 8 secretarias à disposição, não consegue nenhum parlamentar para ser secretário e recompor a base. Então, da minha exoneração para cá, então prova de que existia base por conta do trabalho que eu fazia. Para que a gente possa finalizar esse assunto e partir para o futuro, né? Vamos falar do futuro daqui a pouco aqui também no Jornal da Fama. Para os sergipanos, após toda essa operação da Polícia Federal e todo esse processo, André garantiria com tranquilidade que tudo aquilo que foi especulado na imprensa nacional, a citação na delação, os 100 mil para um assessor, tudo isso que foi veiculado, André tem tranquilidade dentro desse processo? Tranquilidade total. Veja, Narciso. Primeiro, em relação à questão, até já disse isso aqui no seu programa por telefone. Tudo isso a gente descobre depois que tudo isso plantado pelo próprio Lucas. A história de que eu teria um envolvimento com negociação de pagamentos atrasados no governo do estado do tal do rei Arthur. Todo essa operação de pagamento dele lá ocorreu, volto a repetir o que eu já disse aqui, em março de 2019. Você não era secretário? Eu não era secretário do governo nem em Brasília. Eu assumi a secretaria do governo em Brasília no dia 28 de maio de 2019. Assumi a Casa Civil em setembro de 2019, 6 meses depois. Então, até pela questão de tempo, pelo marco de tempo, era impossível eu ter tido qualquer envolvimento em pagamentos atrasados desse cidadão aí que está foragido há alguns anos já lá e que, obviamente, eu nunca vi na minha frente. Então, essa possibilidade até o próprio Ministério Público, a maior prova disso é que o próprio Ministério Público não aceitou a proposta de acordo de delação deles pelo absurdo que é. Isso, pelo menos em relação a mim, é um absurdo total, uma coisa que ocorreu em março de 2019, quando eu chego no governo, em Brasília, em maio, e no Rio, em setembro de 2019, meses depois. Então, essa possibilidade não existe. Enquanto a questão do 100 mil do assessor, veja, a Casa Civil, ela ficou muito grande, porque ela englobou várias secretarias, planejamento e orçamento, comunicação, própria Casa Civil, governo, enfim. E é uma secretaria com mais de 2.000 e tantos funcionários. É uma secretaria gigantesca. E eu não tenho responsabilidade pelos atos praticados no privado, no particular, de cada um desses assessores. Se fosse um assessor dos meus que eu levei, da minha equipe daqui de Sergipe, que foi trabalhar comigo lá, ou da minha equipe de Brasília, que foi trabalhar comigo lá, esses sim formaram a minha equipe, mas o restante foram pessoas que, lá do Rio, que eu encontrei, já estavam. Não tem, é diferente, se eu sou secretário de Estado, vamos supor, em Sergipe, você chega, pode até tirar todo mundo e montar uma equipe sua. Eu chego no Rio de Janeiro, uma secretaria gigantesca, eu não tinha nem equipe para montar, eu tinha que trabalhar com as peças que estavam lá. Eu levei algumas pessoas de Brasília, algumas pessoas daqui, né? Mas o que esse cidadão fez lá, não tem responsabilidade nenhuma. E além do mais, viu, Narciso, deixar claro aqui, essa empresa, fomos nós, a minha gestão, quando eu entrei, ela já estava trabalhando lá, que entrei com um processo administrativo para retirar a empresa pelos péssimos serviços que eles prestavam. E consegui tirar ele do governo. Essa empresa conseguiu eliminar no Tribunal de Justiça para voltar. Nós entramos com outra ação através da Procuradoria e conseguimos derrubar, eliminar e tirar essa empresa. Então, quem tirou a empresa do governo fui eu. Então, não é possível que
tivesse qualquer participação minha em um contrato assinado por um cidadão que trabalha lá na Casa Civil, no escritório de advocacia particular dele e da família dele. Quem acionou a empresa, quem acionou num processo administrativo e judicial para tirar a empresa do governo foi eu, pelos preços dos serviços que ela prestava. E nós tiramos ela. Depois na justiça ela conseguiu eliminar. E nós conseguimos, com menos de 15 dias, derrubar, eliminar e tirar ela de novo. Ela hoje não trabalha com o Estado porque fomos nós que tiramos. Então, é a prova maior que eu não tenho nada a ver com isso. Muito bem, estamos entrevistando André Moura, ex-deputado federal e ex-secretário da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro. Vamos a um rápido intervalo. De volta aqui aos estúdios da FAN FM, estamos entrevistando André Moura. Meu caro André, falando de futuro, o que é que André pensa em fazer aí pelos próximos dias? Há convites para ir para outros governos? Vamos falar logo do que se especula, né? Há convite para ir para a prefeitura, há convite para ir para o governo do estado, vai trabalhar auxiliando a prefeita de Japaratuba, como é que vai fazer? O que é que André pensa para o futuro? Bom, pelo menos para os próximos dias, né, descansar. Com a família, com a dona Lara, descansar. A gente vem em um ritmo muito intenso, saímos lá ali em 2018 da eleição, perdemos a eleição, no domingo, na terça estávamos trabalhando normalmente, terminamos nosso mandato dia 31 de janeiro, voltamos para casa, ficamos aqui um período, depois iniciamos um trabalho na área privada lá em Brasília, então voltamos para Brasília do mesmo jeito, e depois fomos para o governo do Rio de Janeiro, que foi um ritmo de trabalho intenso, de segunda a sexta e muitas vezes sábado, domingo, e quando não conseguia vir para aqui para Sergipe era fazer política partidária aqui no estado de Sergipe. Descansar pelo menos aí alguns diazinhos, agora sem nenhum projeto, quando sairmos desse breve período de descanso, a gente vai tomar algumas decisões. Temos um convite para poder voltar a fazer um trabalho na iniciativa privada lá em Brasília. Já recebemos um telefonema, ficamos e quando formos a Brasília sentar lá para poder conversar, mas nada pelos próximos dias. Aguardar a Justiça Eleitoral, na verdade nem a Justiça Eleitoral, mas o Congresso Nacional definir a data das novas eleições, para a gente poder fazer um planejamento. Ninguém sabe se as eleições serão em outubro, novembro, dezembro. Isso é muito ruim, porque impede que a gente faça o planejamento, mas de qualquer maneira é um período que a gente tem que estar mais próximo aqui de Sergipe por conta das eleições municipais, para poder fazer um trabalho de fortalecimento do partido e ajudar e retribuir aos amigos que estiveram conosco em 2018. É o momento de ajudar e retribuir agora. Enfim, nada definido, mas definido agora descansar um pouco, alguns dias, podendo retornar a fazer um trabalho na área privada lá em Brasília, também querendo ficar um pouco mais aqui em Sergipe nesse momento agora de eleições municipais, para, como eu já disse aqui, ajudar e retribuir os amigos que estiveram conosco nas eleições de 2018. Enfim, dar um pouquinho tempo ao tempo para poder sem pressa, para poder decidir aí o que é o melhor caminho para o futuro. Com a desarticulação da oposição em Sergipe, André se aproxima de que grupo hoje? Ou vai criar um grupo próprio? Não, veja, eu aqui em Sergipe, a gente fez um trabalho, mesmo estando lá no Rio, mas como eu já disse no final de semana aqui, de procurar fortalecer o PSC. Esse foi o nosso trabalho, fortalecer o nosso partido, aonde a gente não puder ter candidatura própria, fazer composição para que o PSC possa estar num processo nos municípios onde a gente não tem a candidatura própria. O partido, graças a Deus, nesse período ele cresceu, nós conseguimos trazer muita gente boa aí que tem chance reais de vitória. Crescemos aqui na Caju, não tínhamos nenhum vereador, hoje temos 4 vereadores aqui na capital, por um belo trabalho feito pelo Diretório Municipal, liderado, eu quero aqui mais uma vez ressaltar, pelo Cláudio Silveira. Enfim, agora é planejar. Acho que a gente tem que vencer uma etapa. A etapa agora são as eleições municipais. É muito prematuro você falar de 2022 sem passar por 2020, que se avizinha uma eleição municipal, seja em outubro, novembro, dezembro, mas se avizinha uma eleição municipal. Então, agora é cuidar de fortalecer essas candidaturas que tem, o PSC, buscar também ajudar aqueles que não são do PSC, mas que sempre estiveram conosco e que partidariamente não puderam estar no partido. Independente de partido, vamos falar de grupo.
do grupo com quem André tem contato. Planejamento de André e do seu agrupamento, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, é montar um grupo com que quantidade aí de eleitos em 2020? Olha, nós vamos ter candidaturas próprias em mais da metade dos municípios do estado. Certo. Lógico que a gente... Esse mais da metade vai para mais ou menos quanto aí? Mais da metade, uns 35, 36. Não chega à metade, na verdade, né? Mais próximo à metade, melhor dizendo. Mas a gente espera poder ver eleita a maioria desses candidatos. Depois disso, a gente tem que parar, analisar e fazer um planejamento. Espero que a gente possa fazer um planejamento que a gente possa não fazer um voo solo, né? Nunca foi nosso desejo. Eu sempre disse isso, fazer política em grupo é o que a gente deseja. Reconheço que a oposição está desestruturada no estado, não consegue se entender, tem vários caminhos aí que estão sendo trilhados pela oposição, não estão todos seguindo o mesmo caminho. Mas eu estou muito tranquilo, sem preocupação de formação de grupo nesse momento, como eu já disse. Eu acho que o foco tem que ser as eleições municipais, passar as eleições municipais, pensar o que fazer. André se propõe ter essa missão de reestruturar a oposição, de ser o nome que aglutine aí todas as forças da oposição, ou também não veta qualquer tipo de diálogo, seja com o PSD do governador Belivaldo Chagas ou qualquer outro partido que venha a rachar com esse grupo hoje para disputar as eleições de 2022? Eu não digo aqui que eu não posso dialogar com qualquer partido. Hoje, o meu compromisso é com o PSC, ponto. Dialogar com posições futuras a gente vai fazer no momento certo, passar as eleições municipais. A gente, de certa maneira, a gente já começa a dialogar. Chegando no município, a gente tem que fazer uma composição com o partido. Chegando no município, a gente tem que fazer composição com o partido. Todos os caminhos são possíveis, São possíveis. Lógico que a gente tem situações que... de partidos que ideologicamente não comungam a gente não comunga do mesmo pensamento, PT, por exemplo, mas a gente pode dialogar. Eu entendo, viu, Narciso? Você já teve junto com o PT em 2006? Não, tem até vídeo de Deda pedindo apoio para o Eu fui no entendimento que naquele momento de um grupo que fazia parte, que eu era liderado pelo grupo do senador Eduardo Amorim, era o meu líder naquele momento, e eu acompanhei a decisão do grupo, e naquele momento, digo aqui, tivemos um bom diálogo com Deda, reconheço os avanços que Deda trouxe para o estado, mas eu depois da oportunidade que eu tive de ser líder do governo, da oportunidade que eu tive, Narciso, de ajudar todos aqui no estado de Sergipe, todos os municípios, ajudar Aracaju, a capital, ajudar o próprio governo do estado, independente das questões políticas, a minha mentalidade hoje é outra. Eu acho que a gente tem que trabalhar naquilo que a gente entende que é melhor para o estado de Sergipe. Você vê que o prefeito Edivaldo Nogueira não votou comigo para o Senado, mas hoje as grandes obras que ele faz em Aracaju, a grande maioria das obras que ele faz em Aracaju foram recursos do nosso mandato. Todo o recapeamento asfáltico, a Avenida Hermes Fontes, o Clítis Figueiredo, as obras na Zona Norte, todos foram recursos do nosso mandato. Então eu sou muito tranquilo quanto a isso, torço muito para que tudo dê certo para Sergipe, tem que sair desse momento, torço muito pela gestão do governador Belivaldo Chagas. Eu não sou daquele que torce para quanto pior, melhor, muito pelo contrário, torço para que as coisas deem certo, mas nesse momento a gente vai continuar fazendo nosso trabalho político, focado em fortalecimento do nosso grupo, do nosso agrupamento, do nosso partido do PSC. Muito bem, estamos conversando com André Moura, ex-deputado federal e ex-secretário do governo do Rio de Janeiro. Você já reparou que a Energisa está presente aí na sua casa, na sua rua, no seu trabalho? Ela quer ficar ainda mais perto, quer estar presente quando você mais precisar dela. Não importa a hora ou o lugar. A partir de agora, toda vez que você precisar conversar com a Energisa, chama no Zap. Você vai conversar com a Giza, que é assistente disponível 24 horas por dia no WhatsApp. Já imaginou mandar uma mensagem e receber atenção imediata com a Giza? E assim, você pergunta, ela responde. Chama a Giza, chama no Zap. Anote aí o número da Giza e deixe sua relação com a Energisa mais próxima. 981010715. 9810715. Energisa aqui, mais perto, mais fácil. André, Grande Aracaju, apoio a Edivaldo Nogueira, está sacramentado? Olha, o PSC, eu disse sempre desde o primeiro momento que essa Aracaju era uma decisão do Diretório Municipal do partido. Sob a liderança de Clóvis,
de Seca e tantos outros, desde os vereadores que agora vieram ao partido, os nossos pré-candidatos a vereadores, e o encaminhamento que o diretório municipal deu é para o apoiamento à reeleição do prefeito Edivaldo Nogueira, e eu já tinha dito isso, que qualquer que fosse decisão do diretório municipal eu iria respeitar. Então essa decisão, nós temos uma chapa de candidatos a vereador aqui muito forte, muito competitiva, com ex-vereadores, com lideranças políticas novas que surgem aqui na nossa capital, com vereadores de mandato, Tiaguinho Batalha, Fábio Meirelles, Didi, Pastor Alves, enfim. E espero que o PC possa contribuir muito com o futuro da nossa capital. Socorro São Cristóvão em Barra. Socorro definido o posicionamento do partido. Lá o PSC definiu lá pela composição com o ex-prefeito e atual deputado federal Fábio Henrique. Barra dos Coqueiros, o nosso caminho será o caminho do ex-prefeito Justo dos Anjos, que sempre foi nosso aliado histórico lá na Barra dos Coqueiros. E São Cristóvão, nós temos pré-candidata no partido, no PSC, que é a Gedalva Baubá, que hoje é uma grande liderança e que eu não tenho dúvida que tem grande chance de eleger prefeita lá em São Cristóvão. Região Norte, ali, nos principais municípios onde você tem influência, está tudo organizado por lá? Tudo organizado. Lara já foi reeleito? Não, vai para reeleição? Vai para reeleição Lara. Guilherme, que é o nosso atual vice-prefeito em Pirambu. Em General Maná, o PSC vai apoiar a reeleição do prefeito Valmir. O vice-prefeito será indicado nosso, que será Rodrigo Sobral. Carmópolis, nós temos pré-candidato a prefeito do PSC, que é Décio Neto. Enfim, em Capela, o PSC tem a prefeita Silvani, que é candidata à reeleição. Em Nossa Senhora das Dores temos como pré-candidato do PSC também o vereador Isaac, que é o vereador mais votado lá de Nossa Senhora das Dores. Enfim, na região o PSC muito fortalecido. Você vê que todos os municípios ali na região o PSC tem candidato próprio. Quem está mandando aqui um abraço para André Moura, e aí vou lhe perguntar sobre essa cidade, é o Diego Maruim. Maruim. Nós lá em Maruim vamos caminhar com quem sempre caminhamos. Diego é um querido amigo, espero que Diego está ali podendo, é um dos nomes que pode vir a ser candidato lá. Se Diego for, nós estaremos com Diego, se não, vamos com o agrupamento lá do prefeito Jefferson. Uma pergunta aqui do Givaldão que você já respondeu. Em Nossa Senhora do Socorro, o PC vai com Fábio Henrique, não é isso? Isso, exato. Uma outra pergunta aqui, pergunte a André a pergunta do Marcos Júnior. Bom dia. Pergunte a André se ele chegou ao governo do Rio de Janeiro através do pastor Everaldo. Não, Marcos. Eu fui apresentado ao governador Witzel pelo pastor Everaldo. Ainda eu deputado e Witzel juiz, quando ele liderava um grupo de magistrados que gostariam de que na reforma política fosse permitido que o juiz pudesse se descompatibilizar do cargo e ser candidato. Caso não fosse eleito, voltar à magistratura. Eu era líder do governo, conheci o Witzel ali, liderava esse grupo, e foi inúmeras e várias vezes em Brasília. Eu, como líder do governo, ele me procurou, não foi aprovado isso na reforma política, fizemos amizade. Depois, quando eu perdi a eleição, ali ainda no final do ano de 2018, o pastor Everaldo me disse que o governador Witzel queria ter uma conversa comigo. Me encontrei com o governador em dezembro de 2018, quando ele me convidou para ir para a secretaria lá do governo em Brasília. Por entender que eu tinha experiência, trânsito dos ministérios, que poderia ajudar, como de fato eu fiz, levando muitos e muitos bilhões de reais para o estado do Rio de Janeiro. Eu disse ao governador que precisava de um tempo. Passadas as eleições, eu voltei a conversar com o governador, sempre discutindo as questões ali do Rio de Janeiro, quando eu aceitei o convite do governador para poder ir para a Secretaria do Rio de Janeiro, e depois o próprio governador, pelo nosso trabalho que fizemos na Secretaria do Rio de Janeiro em Brasília, me convidou para ir para a Casa Civil. Estamos entrevistando André Moura. Olha, tem a promoção Ajuda Nota 1000. Precisando de uma ajudinha para o seu futuro profissional? A FAM-FM, em parceria com a Universidade Tiradentes, está com a promoção Ajuda Nota 1000, onde irá sortear uma ajuda no valor de R$1.000 para você investir nos primeiros passos de sua carreira. Para participar, se cadastrar no site www.redefanfm.com.br www.redefanfm.com.br com seu nome, telefone, e-mail e também o nome de um amigo. E boa sorte! O sorteio será no dia 30 de junho.
Vamos, antes de encerrar aqui com o André Moura, vamos à ligação para ver quem vai ganhar a pipoqueira? Vamos lá. Vamos fazer uma ligação agora para um dos 5 números sorteados e vamos ver quem será o sortudo ou a sortuda da semana. Desde a semana passada, a última sexta-feira, que os ouvintes estão aqui enviando o seu número de telefone para o 998449970. Todos aqui que foram sorteados cumpriram as regras, desse nome, telefone, local onde mora e mandou a frase: quero ganhar a pipoqueira elétrica do Jornal da Fã. Enquanto a ligação vai ao ar, meu caro André Moura, Cláudio de Santa Rosa está perguntando sua posição lá em Santa Rosa do Lima. Não, Santa Rosa do Lima definido, o PSC tem candidatura própria lá em Santa Rosa. Santa Rosa de Lima, Janison é o nosso candidato a prefeito pelo PSC, né, que não tenho dúvida, e as próprias pesquisas que a gente tem feito de consumo interno mostram que o Janison hoje é o líder de todas as pesquisas, se Deus quiser será o nosso prefeito lá em Santa Rosa de Lima. Valtênis Porto pergunta: qual a situação de Gilmar Carvalho em 90 no PSC? Bom, Gilmar Carvalho ele entrou com um pedido no TRE de saída do partido. Nós dissemos que nós não teríamos problema nenhum em liberá-lo, que a decisão que ele tomasse e nós iríamos respeitar. Encaminhamos esse expediente para o TRE, dizendo que da nossa parte não tinha problema nenhum. Se a decisão dele fosse de sair, que nós iríamos respeitar e não iríamos causar nenhum problema. Ele constou o TRE e o TRE ali definiu por respeitar a legislação e não liberou a saída dele. Mas nós não criamos nenhum tipo de obstáculo para que ele pudesse sair. O que verdadeiramente aconteceu internamente dentro do PSC? Elege-se o deputado pelo PSC, o PSC se prepara, traz Cláudio Silveira para uma organização do partido e depois acaba a candidatura não dando certo. Mas não deu certo por conta do partido. Como você mesmo disse, o Cláudio Silveira veio para o partido com essa missão de organizar o Diretório Municipal de Aracaju, né? Tá chamando? Então vamos lá. Vamos ver, André, quem vai ser o sortudo ou sortuda da semana. Tá tocando o telefone. Quem atender tem que dizer a frase para ganhar a promoção, hein? Sua chamada está sendo encaminhada. Foi para a Caixa Postal, vamos a outra tentativa. Continua, André. E aí, Clóvis veio com essa missão. Tanto é que organizou o diretório, o partido não tinha nenhum vereador, tem 4 vereadores, como eu já disse aqui, uma chapa extremamente competitiva, de ex-vereadores, lideranças importantes que surgem aqui na capital. E fizemos um evento na LERJ de filiação de Clóvis, do agrupamento dele. Dissemos ali que Gilmar era nosso pré-candidato, começamos a montar o PSC Jovem em Aracaju, o PSC Mulher em Aracaju, toda a estrutura, né, do PSC, em especial na capital, para preparar para a candidatura de Gilmar. E aí, Gilmar, naquele momento, dialogava com outros partidos e que ele nos dizia que esses outros partidos também ofereciam a ele legenda, uma estrutura de campanha, e que ele entendia que partidos ofereciam uma estrutura de campanha maior, que era o caminho que ele deveria seguir. E o medo dele de que ao final o PSC abandonasse a candidatura e definisse por Edivaldo Nogueira, corria risco? Não, zero essa possibilidade. Zero essa possibilidade, mesmo porque eu dizia publicamente que o partido tinha pré-candidato a prefeito. Iniciamos o planejamento de uma pré-candidatura de Gilmar, montamos a estrutura interna no partido, trouxemos Clóvis para isso. E minha palavra, meu amigo, quem conhece sabe, eu não volto atrás. Então essa possibilidade não existia. E aí Gilmar começou a dialogar com outros partidos, tornava público esse diálogo com outros partidos, tornava público a possibilidade de sair do PSC, e aí o partido, o diretório da capital de Aracaju, em especial, entendia que isso era falta de respeito com todo um trabalho que estava sendo feito de preparar uma pré-candidatura e fortalecer essa pré-candidatura que era dele. E o próprio diretório começou a dizer que isso era falta de respeito, e verdadeiramente o partido entendia dessa maneira. E aí o próprio diretório começou a dizer que não aceitava mais a pré-candidatura dele. Mas nós não tivemos nenhum tipo de obstáculo, respondemos ao TRE que respeitávamos a decisão dele, que se esse fosse o desejo dele, que da nossa parte ele estaria liberado para sair do partido. O TRE entendeu diferente, não liberou,
Mas não tenho nada contra o Gilmar, meu amigo pessoal, gosto muito dele e respeito qualquer... A relação política é tranquila? Tranquilo, não tenho nada contra o Gilmar e respeito a decisão dele. É uma decisão, a decisão dele eu tenho que acima de tudo, respeitar a decisão dele. Antero e o Wendel não estão... se entendendo ali. Claro, ele está afim de ganhar. O ouvinte não deu tempo nem de tocar, já fui respondendo. Vamos lá, repete a ligação para esse número, porque saiu o som dele dizendo estou ligado na... Ele só repetiu a frase errada, mas vamos lá. Vamos ver se ele diz agora. Vai valer o que ele disser. Tocando aí. Tô ligado no Jornal da FM. Aí. Tá valendo. Como é seu nome? Arthur. Arthur, muito bem, xará do meu filho. Muito bom dia, Arthur. Você fala de onde? Sou de Pirambu. De Pirambu, olha só. Pirambu. Muito bem. Minha terra aí, tá vendo? Muito bem. André Moura tá aí, né? Isso, tá aqui, é o nosso lado. Arthur, um abraço, meu amigo. Valeu. Muito bem, parabéns, viu, Arthur? A partir da terça-feira você pode vir retirar aqui na FAN FM o seu prêmio, a sua pipoqueira elétrica, tá bom? Correto. A produção vai entrar em contato com você e lhe orientar como é que você deve proceder. Obrigado pela audiência, a você e a todo o povo de Pirambu, tá bom? Obrigado. Grande abraço, tá aí, portanto, o Arthur, olha só, coincidência aí, deputado. Amanhã eu vou passar pro Pirambu. Eu não vou levar meu Arthur, porque você tem que ir buscar, senão eu levar e entregava aí. André, para que a gente possa encerrar, entre os seus apoiadores, entre os seus aliados, aqueles que querem André candidato ao governo do estado e aqueles que querem André candidato a deputado federal ou até repetir a candidatura para o Senado. Você diz que é cedo para pensar nessa etapa, porque é preciso pensar as eleições municipais. Mas internamente, o que é que André pensa para 2022? O que André pensa para 2022? Eu não sei o que eu penso para os próximos dias, a não ser descansar. Essa resposta não vale, aí é clássica. Rapaz, não, mas vamos aguardar, acho que tá cedo. A gente hoje... Toparia uma candidatura ao governo? Olha, quem está na política, viu, Antero, não pode nunca dizer não é? E quem conhece o meu estilo sabe que eu não sou de temer os desafios. Se eu tivesse receio de enfrentar os desafios, eu não teria aceitado a missão de ser líder do governo num momento difícil do país, na Câmara Federal, 513 deputados, depois de uma missão inédita no país de ser líder do governo na Câmara e no Senado. Imagine, nas duas casas, nunca na história da República um deputado federal foi líder no Senado. Então, enfrentar 81 senadores, você é deputado federal, você chega para conversar com um senador, o cara diz, porra, eu sou senador, vem um deputado federal falar comigo, eu vou seguir orientação. A patente já atrapalha, né? Eu vou seguir orientação, né, de um deputado federal, mas sim, assumimos o desafio, porra, e saímos, assim, muito querido por todos lá, por todos os senadores, e esse foi um dos motivos pelo qual eu resolvi sair candidato a senador, enfim. E agora a missão de ir para um estado, né, que a gente sabe que é um estado difícil, né, com muitos problemas, um histórico muito complicado, para ser secretário da Casa Civil e, na verdade, uma secretaria gigantesca, com 5 secretarias, uma fusão de 5 secretarias, e como eu já disse, não foi por falta de competência, muito pelo contrário. Tanto é que, depois da nossa saída, o governo terminou perdendo base. Mas, enfim, desafios na nossa vida não é nenhuma novidade. Ser prefeito com 21 anos de idade não é nenhuma novidade, mas vamos dar tempo ao tempo. Como eu já disse, agora é se dedicar a fortalecer o partido aqui em Aracaju, se dedicar a fortalecer o partido no interior do estado e aguardar, né, passar as eleições municipais para que a gente possa, com o nosso agrupamento, planejar 2022. André, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da FAN FM, até uma outra oportunidade e sempre atento aí aos seus passos, nos mantenha informados. Eu que agradeço, viu, Antero, pela Antero, você, Narciso, pela oportunidade, como sempre, né, nossa primeira entrevista, né, depois da nossa saída. Ontem, e eu tinha assumido o compromisso, viu, Antero, de que a primeira entrevista seria com o Narciso, e aí até ontem eu brinquei com Berenice, uma jornalista famosa sim. Do Jornal Extra, e do Globo lá do Rio. Ela ontem, ela botava, boa tarde, deputada, aqui é Berenice, gostaria de fazer entrevista com o senhor ontem, boa tarde, só para lembrar que continua aqui. Aí eu liguei para ela, eu disse, olha, isso foi ontem,
1h, eu disse, amanhã, depois das 9, eu faço entrevista com você, porque senão eu não cumpro a palavra que eu dei com um amigo meu lá em Aracaju. Eu disse, não, mas deputado, que ela me chama de deputado ainda, que ela me conhecia em Brasília. Mas deputado, a minha entrevista é para Rio, Brasília, São Paulo, a senhora Aracaju. Eu disse, não, mas deixa eu cumprir a palavra. Amanhã, depois das 9, eu faço e vou fazer a entrevista com ela logo mais. Grato pelo compromisso. Um abraço e bom final de semana a todos. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado a toda a equipe pelo trabalho ao longo da semana, obrigado Igor Kleiber pela paciência aí nessa sexta-feira. Vocês vão ficar agora com ele, Igor Kleiber e o Show da Fã. A gente encerra mais uma semana de trabalho agradecendo a Deus e a sua companhia como sempre. Tenham todos um ótimo final de semana. Voltamos na segunda-feira às 5h30 da manhã. Um abraço. Termina agora Jornal da Fã. A seguir, Show da Fã. Continue ligado na Fã FM. Depois do intervalo comercial.